Pessoal, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Estamos aqui com uma questãozinha lá do volume 2, página 14 e 15. Eu vou fazer a questão toda porque a colega está com uma dúvida no penúltimo item. Só que se a gente for direto para o penúltimo item pode ficar confuso. Para que a gente entenda o que está acontecendo, é bacana a gente ir na questão toda. Dada a função 2x² mais x mais 1, responda. A concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo? Obrigado. Por quê? Isso, a gente responde assim, ó, pois A maior que zero. Se eu botar na prova pra cima, pois o número da frente, o número A não é negativo? Pode também, sem problema. Você não pode falar que é o número da frente, porque pode estar trocado aqui. Nem sempre o A vai ser o da frente. Eu posso botar o x na frente, entendeu? Eu posso escrever x mais 2x ao quadrado. Porque o A é positivo. Porque o A é positivo ou porque o A não é negativo. É mesmo. Mas a forma não é ax ao quadrado mais bx. É? Mas e se o cara escrever assim, ó, quer dizer o seguinte, ó. E se eu escrever uma função menos 2 mais 3x mais x ao quadrado? O número da frente é negativo e ela é que tem quadradão lá para cima. No caso aí é Professor, pra cima. é possível ter, por acaso, uma função assim? Sim, é possível. Olha só que legal a pergunta da colega. É possível, sim. Aí responde que é... E aí, essa função aí, concavidade voltada para cima ou para baixo? Pra cima. Por causa que o menos vai Faz o chuveirinho, deixa ela do jeito clássico e agora analisa. Certo? É isso aí, é assim que se aprende, gente. Ó, raciocinando, pensando, criando situações que ainda não foram estudadas e tentando já se preparar para elas de antemão. Muito bonita a tua pergunta, parabéns. Letra B. O valor de delta é maior, igual ou menor que zero. Quem é delta mesmo? Delta é b ao quadrado menos 4c. Certo, é isso aí. Aliás, olha que isso aí, ó, isso cai na prova, tá? Isso tudo é revisão. Certo? Isso tudo é revisão. Então B, mas tu vê, né? Na hora que eu me virei eu já vi que estavas olhando pro além. Aí tu vê, não adianta nada pra aqui, cara. 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1. Delta igual a 1 vezes 1, 1. 8. 1 menos 8, menos 7. B ao quadrado menos 4ac. Quando o delta da menos 7 não vai ter a raiz dele. Não vai ter raiz real, Real, mas pode ter quando não mas tem a raiz complexa, lembra com a partezinha real e a parte imaginária? Então ele pediu se o delta era maior, menor ou igual a zero, negativo. Aliás, não perguntou se era negativo, ele perguntou se era menor que zero. Então eu vou responder, menor que zero. Tu vê, né, cara? Até isso pode acontecer. O cara pergunta, o valor de delta é maior, igual ou menor que zero? O cara responde, é negativo. O cara pode dar meio certo, não, mas eu não queria saber se era negativo, eu queria que respondesse maior, menor ou igual a zero. Professor, mas negativo é menor que zero, e daí tu não respondeu o que eu pedi? O cara bate o pé e acabou. Certo? Então a gente tem que ser bem obediente na hora de responder. Só para relembrar que quando o delta for zero, as raízes são iguais, né? São iguais, a gente chama de raiz dupla. Parabéns, garoto, é isso mesmo. Letra C, agora sim na página 15. Calculando os zeros da função, o que você observa em relação aos valores de x1 e x2? Menos b, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2a. Menos 1, mais ou menos, a raiz de delta, menos 7, dividido por 2 vezes a, que é 2, vai ficar 4 embaixo, parabéns. Menos 1, mais ou menos, é raiz de 7 e o menos vira o i, dividido por 4. Então eu posso dizer que o x' é menos 1 menos raiz de 7i sobre 4. E eu posso dizer que o x duas linhas é menos 1 mais raiz de 7i sobre 4. E ele pediu para a gente fazer uma observação. Eu observo que são números complexos. Ou seja, tem parte real e parte imaginária. Isso que eu estava na dúvida. Quando perguntar isso na prova, que parte que é para a gente analisar? Porque olha só, se eles fossem iguais, e se eles fossem, tipo, como é que a gente vai saber que é para ver se eles são reais ou... Ótima colocação. Na verdade é o seguinte, ó. Essa pergunta é uma pergunta que eu jamais faria numa prova. Tu vê, era uma questão que dava de fazer 2 perguntas sobre a questão e matar a questão. Não tinha mais o que perguntar. Como o objetivo não era só exercitar essa questão, o objetivo dessa questão era que o aluno tirasse conclusões fazendo a questão. Por isso que ele vai lá e pergunta uma pergunta idiota para ele letrar. Isso aqui é uma pergunta de 8ª série.
Ou antes até, já no sétimo ano, no 8º ano, a gente às vezes já fala sobre isso. Então tu vê, isso é uma pergunta idiota. Calcular delta, meu Deus, quantas vezes você já calculou delta? Certo? E perguntar se o delta é maior, menor ou igual a zero. Que pergunta idiota é essa? Quem é que não sabe olhar para o número e dizer se ele é maior, menor ou igual a zero? Tá entendendo, Carlos? Ou seja, ele está te cutucando para que tu... Ah, realmente, quando o delta dá negativo, as raízes são esquisitas. Leia-se número imaginário junto, que a gente chama de complexo esse número. Mas tu vê, a gente nem bateu tanto na tecla que esse número é real, aquele númerozinho ali é imaginário e que juntos eles são chamados de complexo. A gente falou isso uma vez rapidinho numa aula. Mas é o seguinte, no nível de primeiro ano, se a gente dissesse que que x1 e x2 não existe pelo fato de raiz negativa... Se nós não tivéssemos falado no começo do ano sobre números imaginários e tudo, seria a resposta padrão. Seria a resposta certa. Ou seja, vocês e a galera que estuda o positivo dessa maneira, mais aprofundada, já fica muito acima da média brasileira só de ter esse conhecimento, de saber que delta negativo não é que não existe raiz, é que a raiz tem um número diferente, imaginário, certo? É um número realmente especial, mas não é que não existe. É isso aí, garoto, é isso aí. Então tu vê, não te preocupa com isso, tá, Carlos? Eu não ficarei te perguntando o que tu está enxergando ali e tu ficar todo confuso. As minhas perguntas serão bem óbvias. Aliás, vocês sabem quais são as questões da prova, não se esqueçam. Vai ter o quê? Gráfico de equação de segundo grau, certo? O que acontece com concavidade para cima e para baixo? Acha as raízes e vai ter raiz que é imaginária, assim, com parte imaginária, né? Então vai ser exatamente o que está acontecendo na sala de aula nas últimas aulas. Não vai ter nada de novo. Calculamos e já vimos que são números complexos. Por que x1 e x2 apresentam esses valores? Que é a letra D. Essa é a minha dúvida. Essa Pois está errada. delta menor que zero. Está errada. Eles dizem que x1 e x2 é o mesmo valor, mesmo um sendo negativo e outro positivo. Não, ele não falou, ele não disse em nenhum momento que são iguais. Por que x1 e x2 apresentam o mesmo valor? Não. Por que x1 e x2 apresentam esses valores? É que tu, de repente, está lendo em outra... Eu estou na página 15 já. Tá? Não te preocupa, tranquilo. E apresentaram esses valores esquisitos com a quantidade imaginária aí, né? Só porque a raiz era negativa, dentro da raiz era negativa, delta menor que zero. Com relação ao resultado de x1 e x2, como se apresenta a parábola em relação ao eixo x? O eixo x é cortado nas raízes, não é isso? Se as raízes não são números reais, então a parábola não corta o eixo x. A parábola não corta o eixo x, pois as raízes não são reais. Não são reais. Então é isso aí. Já até sei que o gráfico não pode cortar o eixo x. Se cortar o eixo x, eu errei. Então tu vê, né? Tudo que a gente está fazendo já está nos dando uma ideia do que está acontecendo com o gráfico. Eu sei que a parábola tem a quantidade voltada para cima e sei que não corta o eixo x. Então, ó, uma coisa desse tipo aqui ó, pode acontecer. Concorda comigo? Em alguma daquelas posições ali o gráfico vai ficar. Mas professor, se o vértice ele encostar no eixo x, ele não vai estar cortando, né? Pois é, mas se encostou no eixo x, aquilo ali é uma raiz já, né? Então pelo menos uma raiz tem que ter. É quando o delta é zero. Sempre que só encostar no eixo x, seja para cima ou para baixo, o delta é zero. Pode ter certeza disso. E é isso que vai te deixando cada vez mais capaz de fazer o gráfico, sem tanto sofrimento, tirando essas conclusões. Quais as coordenadas do vértice? Vértice era x do vértice, que era menos b sobre 2a, não é isso? Sobre y do vértice. E y do vértice, menos 1 dividido por 2 vezes 2, não é isso? Então x do vértice é menos 1/4, não é isso? Para calcular o y do vértice, uma maneira bem prática é menos delta sobre 4a, parabéns pela lembrança. Menos, quem é o delta? Menos 7. Menos 7, está aqui, menos 7 dividido por 4 vezes o a, que é 2. Y do vértice deu menos com menos é mais, 2 vezes 4, 8, 7 oitavos. Achamos as coordenadas do vértice. Professor, Menos 1/4 e mais 7 oitavos. tipo, eu não quero deixar assim na prova. Eu posso
também fazer a divisão? Pode. Pode, igual a menos 0,25, divide por 2 dá 3,5, divide por 2 dá 1,75, divide por 2 dá 1,6 daria 0,8, mas aqui tem 15 para dividir, 7, 5. Então aqui se tu fizer a divisão vai dar 0,875. Mas eu vou te mostrar... Hã? Deixar na fração mesmo. É, a fração é mais legal. Eu nunca gostava de fração, porque eu tinha problema de decorar, que para somar e subtrair tem que tirar o MMC, divide pelo de baixo, multiplica, e para somar isso, para multiplicar a fração, multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. E divisão é a primeira vezes, como eu tinha dificuldade de decorar isso, eu sempre fazia com vírgula. Mas aí eu comecei a perceber que tinha fração que era mais fácil de operar do que o número com vírgula que gerava ela. Principalmente as dízimas periódicas, lembra? Aí eu comecei a gostar das frações. E é assim, a gente primeiro foge do negócio porque é diferente, não está muito acostumado. Depois é uma coisa pior. Aí a gente, não, é bom é aquele jeito antigo mesmo, vou voltar para a fração. É assim que acontece. Eu também fiquei correndo as frações durante bastante tempo. Vou te mostrar que é até mais gostoso na hora de fazer o gráfico e tudo. Tá? Nossa, depois Pois não. pode dar uma ajuda aqui com a Ida, que ela não consegue fazer MMC e eu também perdi. Sim, podemos revisar. Podemos, isso é uma pergunta importante. Vamos revisar isso aí já. Agora olha que legal. Ele pediu para eu achar os vértices e pergunta: escreva as coordenadas do ponto em que o gráfico intercepta o eixo Y. Coordenadas, tem que ser duas coisas. Ah, garoto. Porque ali, lembra? É o C que corta o eixo Y, né? E para poder cortar o eixo Y, o X tem que ser 0. Para poder zerar isso aqui tudo. Ó. Então é 0, 1, parabéns. É muito comum o aluno colocar 1, 0 na prova e eu, com dor no coração, tenho que dar errado. Né? Porque é isso, tem que ser par ordenado. E aqui a dúvida, a tua dúvida. Tu me perdoa ter feito tudo isso, é porque é importantíssimo. Tá? Isso tudo vai ser cobrado na prova. Então, ó, letra H, esboce o gráfico da função. E na letra I ele ainda vai pedir quais os pontos notáveis que foram destacados no gráfico. Então, olha só, H e I, vamos fazer juntos aqui. Depois ele quer que eu destaque os pontos notáveis. Vou fazer o eixo X, vou fazer o eixo Y. Não se esqueçam, hein? Não se esqueçam que a função era, tá aqui escondidinho, ó, 2x ao quadrado mais x mais 1. Essa era a função, né? Onde você vai já deixar o gráfico pronto ou a gente vai ter que criar? Eu acho que de novo vai acontecer o que aconteceu na outra. Vai ter uma que o gráfico está prontinho para agilizar e outra que eu peço para o aluno fazer para também ir treinando essa capacidade. Olha só, a gente já sabe tudo que é importante para esboçar. Observe, não estou fazendo o gráfico definitivo, estou fazendo o esboço. Se fosse gráfico, como é que é? Tabela, 5 valores, X do vértice no meio da tabela, 2 para cima, 2 para baixo, adorei, é isso aí. Como é só um esboço, primeiro, com cavidade voltada para cima. Não é isso? Então, se eu souber onde é que está o vértice, eu já tenho uma ótima noção, porque não vai cortar o eixo X. Quem é o vértice? Menos 1/4 e 7/8. Se eu faço isso aqui valendo 1, o menos 1/4 vai ficar muito pequeno. Se eu faço isso aqui valendo 1, aqui é 0,5. O 0,25 ainda vai ficar pequeno. Se eu faço isso aqui valendo menos 1, ali é menos 0,5 ou menos 1 sobre 2. E a metade da metade é menos 1 sobre... Ou seja, eu peguei uma coisa inteira e estou usando só 1/4 dela, pintando um quadradinho dos 4. 1/4. Não é isso? Vai ficar pequeno depois dos 7/8. Pois então, vamos ver. O que seria 7/8? Eu vou pegar 1, 2, 3... Isso aqui é o 1, não é isso? Concorda comigo? Se isso aqui é menos 1, isso aqui é 1. Não é isso? Se eu divido ao meio, eu fico com quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? E eu quero quantas das 8? 7. Então eu tenho certeza que é bem aqui os 7/8. Ó. Ou, se tu preferir, 0,87. 4 quadradinhos, aliás, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Pintei 7. Não foi? É, o que eu estou dizendo é que é mais fácil fazer inflação. Concordo plenamente, garoto. É isso aí. Ah, putz, olha só, era no eixo Y. Fiz no eixo X? Ah, mas não tem problema. 1, 2, 3, 4. Era ali, né? Divide
Tá ali, ó. Certo? Então, olha só, gente. Olha só. Achei o vértice. Não é isso? Concavidade voltada para cima, porque, ó, positivo. E onde é que vai cortar o eixo Y? No 0, 1, tá aqui o 0, 1, ó. Isso aqui não é o 1 do Y? Ah, tá, lá em cima. Ó que beleza, então, ó. Tá esboçado o gráfico. E quais pontos são notáveis? Apenas o vértice onde corta o eixo Y. Porque as raízes não apareceram, porque não tem raiz real. Bem tranquilo. Então assim, eu vou te falar que o vértice, de repente, é o grande cara para te esboçar, não é? Porque do vértice já sabe, ou vai ser para lá ou para lá. Se tiver raiz, melhor ainda, onde corta o eixo X. Mas no final das contas, o vértice onde corta o eixo Y, tu faz a festa. Mas com esses dois pontos não dá para saber dos outros lados também? Porque olha só, a quantidade que tem por um lado... Sim, é o mesmo daria para estimar que valor é esse aqui já, quais são as coordenadas desse aqui, porque o 1 continua, né? E já que aqui é 1/4, aqui também tem que ser 1/4, então é menos 1/2, 1. Existe aquele ponto ali também, né? Parabéns, Carlos. É isso aí, garoto. Pontos notáveis, então tá lá, vértice onde corta o eixo Y. Agora olha só que legal o que a gente conclui dessa nosso bate-papo. Vamos pegar um outro cara qualquer aqui. Tô chutando, hein, galera? Tô chutando ali. Beleza? Só de ver concavidade para baixo. Parabéns, garoto. Vértice menos B sobre 2A. Seria menos 4 dividido por 2 vezes menos 1. Concorda comigo? Seria menos 4 dividido por menos 2 é 2. Certo? Isso sobre vértice, que é menos 10. Agora olha só, em vez de fazer tudo aquilo, já que eu estou com rapidez, exatamente, ó. 8, 8 mais 8 é 16, não é isso? 2 vezes 2, 4. 16 menos 4, 12. Certo? O que eu estou fazendo? Eu peguei uma função que veio na minha cabeça agora, já achei o x do vértice e o y do vértice, achei o vértice e vou esboçar. Vou esboçar eixo x, eixo y, vai no 2 e no 12. 2 para x, 12 para y. Tudo bem para vocês? 2 e 12. Só para a gente voar aqui rapidinho. Concavidade voltada para baixo. Então, e corta o eixo y no 0,8. Aqui assim, 8. Tudo bem? Só de olhar eu já sei que uma raiz vai ser positiva e a outra vai ser... Uma vai ser acima de 2, certo? A outra não sei exatamente, mas próximo de menos 2. Tu viu? E assim nunca tinha visto essa gráfica na minha vida. Agora aqui, tu rapidinho, esboçando, em segundos. Claro que se eu quiser saber melhor quem ele é, tabela. 5 valores, x do vértice no meio. E vai embora, certo? Mas agora a gente já deixou automatizado. Se eu quero esboço, cuida com o vértice e pronto, olha quem é que corta o eixo y. Naquele caso ali é o 8 então. Certo? Para calcular o vértice, x do vértice sobre y do vértice. Para calcular o vértice, tipo, tu acha o x do vértice e tu acha o y do vértice, são coisas separadas, né? Esse a gente calcula por menos b sobre 2a e o outro a gente calcula por menos delta sobre 4a, porém, só vale a pena calcular pela fórmula o outro se a gente tiver com delta na mão, né? Senão vale mais a pena substituir na função, certo? Fala, querida. Aqui naquele gráfico no esboço, é obrigatório ele cortar o x e o y ali? Ou... Ó, o y ele sempre vai cortar, não tem jeito, certo? Que é aquele ponto ali, mesmo quando não tiver aquele ponto é o 0, então vai cortar no ponto 0, 0, não tem jeito. O eixo x ele tem que cortar porque eu sei que a concavidade é para baixo e sei que o vértice está acima do eixo x. Se o vértice está acima e a função tem parábola, em algum momento vai ter que cortar o eixo x. Então tu vê, eu já tenho certeza que o delta é maior que 0 nesse caso, sem nem ter mexido direito na conta. Eu tenho certeza que o delta é maior que 0, porque tem que ter duas raízes reais, certo? Isso aí. Legal. Posso me explicar uma coisa? Manda. É meio fora do texto ali, mas é uma dúvida sobre o gráfico. Se o A então for positivo, o C não vai poder ser 0, porque nunca vai encostar no ponto 0 com a concavidade para cima. Pode fazer o seguinte, pode passar bem no 0, 0, né? Certo? Para isso acontecer, basta aquilo que tu mesmo disse, que o C seja 0 para isso acontecer, né? Certo? Então, se tiver uma função do tipo assim, ó, certo? Aliás, para passar nesse ponto aqui, 0, 0,
esse aqui também vai ter que estar fora da jogada. Não, é isso aí. Bom, estruturas desse tipo sempre vão ter esse gráfico aqui, com A positivo, né? Se o A for negativo, fica assim, daí fica... É isso aí. Tá? Galerinha, olha só. Pra gente não deixar muito longa essa nossa discussão, vamos fazer tirar uma outra dúvida que o colega trouxe pra gente que eu achei bem legal. Uma outra dúvida interessante. Então ali está o esboço rápido daquela função ali que a gente acabou de criar. Uma discussão bem legal, cara, que eu vou te confessar que às vezes o cara pega um sujeito no terceirão que não sabe ainda. Uma coisa lá do fundamental, não dá nem pra acreditar, né? Vamos resolver isso.